Hoje nós vamos conversar sobre o Demiurgo e a necessidade de redenção que a Sofia busca, as súplicas que ela faz para a redenção. E na próxima reunião será o encontro do Lux de Ziu lá em Brasília. Então a gente vai pausar esse nosso encontro aqui. E eu achei legal de ver que tem quase 30 pessoas, se é que não tem 30 pessoas daqui do grupo que virão ao encontro. Então, assim, o Gelux vai estar muito bem representado no encontro. Eu estou bem feliz, a gente vai poder fazer uma conversa entre nós também. E aí, olha só, tem mais dia 21 de novembro, 28 de novembro e 5 de dezembro, e aí a gente vai fazer uma releitura do Apócrifo e observar outros pontos que não foram abordados e coisas que a gente entendeu melhor ou continua necessitando uma discussão maior. E aí, entrando no nosso tema de hoje, esse foi o último slide da reunião passada, e a gente fechou, a gente estava comentando, o texto comentava sobre os 7 regentes auxiliares do Arconte Mor, do Yaldabaoth, né, e que cada um deles também se relacionam com 7 planetas regentes, se referindo às forças do zodíaco, né? E aí, na continuidade, então, vai entrar mais na conversa sobre a Sofia e essa relação da Sofia com o Yaldabaoth, né? Então, nosso tema de hoje, o Demiurgo e a busca por parte de Sofia pela redenção. É, as páginas referentes ao texto são da 168 a 170, e eu quero rapidamente ler essas páginas só para a gente entrar no clima. O homem primordial é o título que está no apócrifo. É o título atribuído a essa parte do texto. E começa assim: estava falando sobre as 4 luzes, ou a configuração do éon, o éon celeste, e aí começa. E da prognoses da mente perfeita, através da vontade expressa do espírito invisível e da vontade expressa e da vontade do autogerado, surgiu o verdadeiro homem, perfeito. A primeira manifestação, o espírito virgem o chamou Pigera Damas. Ele o colocou no primeiro éon, a divindade maior, o espírito virgem, colocou Pigera Damas, ou o homem perfeito, no primeiro éon, junto com o poderoso autogerado, o Cristo, e junto com a primeira luz, Armosel. Os seus poderes estão com ele, e aquele que é invisível deu-lhe uma mente de poder insuperável. Começa a fazer mais sentido pela discussão que a gente viu na reunião passada, com aquele escalonamento das 4 luzes, os nomes que a elas se associam, as forças que auxiliam e como se relacionam com o caminhar na senda, com a elevação dos buscadores em direção à condição de Cristo, à condição crística. Pigera-Damas, Pigera-Damas glorificou e louvou o Espírito Invisível, dizendo: é por tua causa que tudo veio à existência. E todas as coisas aspiram a ti retornar. Peguem esse ponto importante. Eu louvarei e glorificarei a ti, ao alto gerado e aos eons, os três, o Pai, a Mãe e o Filho, o poder perfeito. E ele colocou seu filho Sete no segundo eon, junto com a segunda luz, Oriel. E no terceiro eon foi colocada a semente de Sete, as almas dos santos, que estão eternamente na terceira luz, da Veitai, também chamados perfeitos. No quarto eon foram colocadas as almas daqueles que eram ignorantes do pleroma e não se arrependeram imediatamente, persistiram no erro e finalmente se arrependeram. Eles estão com a quarta luz, Elelete. Estes são aqueles que glorificam o Espírito invisível. E aí começa uma nova parte, no final do fólio 9.
A queda de Sofia. Então Sofia, a sabedoria da intuição, ou seja, epinóia, sendo um eon, concebeu em seu interior um pensamento. Ao pensar no espírito invisível e na prognosis, ela desejou que uma semelhança surgisse dela mesma, sem o consentimento do espírito. Ele não havia concordado. E sem o consorte dela e a sua aprovação. Apesar de sua contraparte masculina não ter concordado, de ela não encontrar quem concordasse e de ter tido essa ideia sem o consentimento do espírito, ainda assim gerou um ser. Chegamos no fólio 10. Por causa do poder insuperável que está nela, seu pensamento não permaneceu ocioso, e dela surgiu algo que era imperfeito e de aparência distinta da dela, pois ela o havia criado sem o seu consorte, a sua Cisígia, o seu pai. A criatura não se assemelhava à sua mãe, era disforme. Sofia percebeu as consequências de seu desejo e viu que a criatura tinha a forma de uma serpente com cara de leão e olhos que eram como raios flamejantes. Sofia o afastou dela, lançando-o para fora daquele lugar, de modo que nenhum dos imortais visse a criatura, pois ela a gerou em ignorância. Envolveu a criatura em uma nuvem luminosa e colocou no meio da nuvem um trono que ninguém pudesse ver, exceto o Espírito Santo, chamada Vida, a mãe de todos os vivos. E Sofia chamou essa criatura de Ialdabaoth. Próxima parte, o Demiurgo e seus arcontes. Este é o primeiro arconte. De sua mãe, ele tomou muito poder. Saiu de perto dela e se dirigiu para fora dos locais em que nascera. Não quis ficar lá na nuvem sentado no trono. Ele se tornou forte e criou para si um eon de fogo, com uma chama luminosa onde ele habita. E Aldabaoth deleitou-se na sua própria ignorância e produziu suas próprias autoridades. O nome da primeira autoridade é Atot, a quem as gerações chamam de ceifador. O segundo poder é Harmas, que é o olho da inveja. O terceiro é Kalila ou Umbre. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, que é chamado também de Sabaô. O sexto é Caim, a quem chamam de Céu. O sétimo é Abel. O oitavo, Abricene. O nono é Iobel. O décimo é Armoipiel. O 11º, Melqueir Adoneim. E o 12º é Belias, que rege sobre as profundezas do submundo. Todos possuem nomes duplos. Um nome relacionado ao desejo e raiva, as não-virtudes, e outro nome dado pela glória dos céus. Este é o nome que revela a natureza de verdade dessas forças. E Aldabaoth estabeleceu 7 regentes, cada um para uma das 7 esferas celestes. Além disso, colocou 5 regendo as profundezas do abismo. Ele compartilhou com eles de seu fogo e não deu a eles nenhuma parcela do poder da luz que ele roubou de sua mãe, pois ele é ignorante e é escuridão. Quando a luz se misturou com a escuridão, fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão se misturou com a luz, escureceu a luz, de modo que essa não era nem clara nem escura, mas fraca e indistinta. Este lúgubre arconte possui 3 nomes: Yaldabaoth, Saclas e Samael. Ele é ímpio em sua insensatez, pois afirmou: Eu sou Deus e não há nenhum outro Deus além de mim, ignorando assim a origem da sua própria força. Os arcontes criaram cada um 7 poderes para si mesmos
E os poderes criaram para si 6 anjos, até que fossem 365 anjos. E aí agora começa uma parte que ele começa a mostrar a multiplicação de tudo e como cada um desses poderes vai se multiplicar e dar novos nomes e criar novas formas e novas forças. E eu vou parar de ler aqui. E vou ler os comentários da Laia, porque vai ficando mais claro para a gente o entendimento. Então, eu coloquei o quadro aqui para facilitar para a gente a lembrança. Armozel, Oriel, Daveitai e Elilete são as 4 luzes. A Armozel é vinculada à força da compreensão, a Oriel à graça, a Daveitai percepção, a Elilete prudência. Porque isso nos ajuda a entender a estruturação desse Eon como a tradução das traduções do apócrifo de João nos apresenta. As três Os 3 auxiliares de cada uma dessas luzes são Armozel, graça, verdade e forma, Oriel, presciência, percepção e memória, Daveitai, compreensão, amor e ideia, e Elelete, perfeição, paz, sabedoria. A, Dentro do caminho dos buscadores, da condição de plena luz, o alcance de cada um desses se corresponde com, agora eu vou começar lá pela 4ª luz, Elelete. São os buscadores que estão no caminho, os que se arrependeram, mas estão perdidões no caminho. Tá? Em relação à 2ª luz, de baixo para cima, ou a 3ª luz, né, da mais poderosa a menos poderosa, a da Veitai estão vinculadas à condição de perfeitos, a condição que é chamada nos textos de filhos de Sete. São aqueles que já colocaram o pé na senda, mas só iniciaram. Associado a Oriel está os que são chamados Sete, são aqueles que já viram o Cristo, já conhecem o Cristo, mas não o são plenamente ainda. E na condição associada à luz Armozel está o Cristo, que trabalha junto, né? Armozel e Cristo são os que lideram, vamos dizer, este Eon. E quem aí chega vai ser chamado de Pigeradamas, homem perfeito, ou Adão, que é o Adão Cadmon aqui. E eu tinha chamado a atenção que Jesus diz que não é que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas é porque ele transmite essas verdades, e Odair, é sobre isso que os livros de Ieu falam, exatamente isso. Por isso que ele é considerado oferecer o caminho, oferecer a verdade, oferecer a vida. Só por meio dele podemos chegar a isso. E aí, nosso tema de hoje, então. Eu deixei o nosso titio Yaldabaoth aqui, nos acompanhando, né? E a Laia começa o comentário dela, vocês podem ver bem no cantinho aqui da direita, na coluna da direita, embaixo da capa do livro, tem as páginas que a gente está trabalhando, tá? Diz a Laia, está resumido, tá? A partir desse movimento de criação do mundo, então, desse movimento para a geração dos eons, da dissipação da luz neste mundo mal gerado, a luz se misturou à escuridão sem dissipá-la, mas fazendo a escuridão brilhar. E diz o texto, e quando a escuridão se misturou com a luz, escureceu a luz, de modo que esta não era nem clara e nem escura, mas fraca e indistinta. E a Alaia comenta então que isso se associa com o Evangelho de João, no prólogo, capítulo 1, versículo 5, em que é dito que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam ou as trevas não a apreenderam. Existem as 2 traduções, tá? Não compreenderam ou não a aprenderam, mas nesse sentido de que elas estão ali, mas elas não se tornam uma coisa só. Elas se tornam uma coisa indistinta, confusa. A realidade do mundo sensível é uma mistura de luz e trevas, a realidade do que foi formado. Há uma dificuldade da luz
de se fazer realmente vista. Há certo obscurecimento no mundo engendrado por Yaldabaoth. A libertação da luz é dada a partir de um esforço, e é sobre isso que o capítulo vai falar, que é necessário um esforço para fazer aquele caminho, desde a condição próxima a Elelete, da condição de buscador, quando se arrepende, que consegue começar a caminhar, até passar pela condição de perfeito, sete, e chegar à condição de Cristo. E Aldabaô, diz Alaia, Saclas, quer dizer tolo na tradição judaica, e Samael, que é o deus cego em aramaico, é a personificação da ignorância, da separatividade. Interessante observar que esses nomes aparecem em outros apócrifos de Nag Hammadi. Interessante não, seria esperado isso, né? Mas é interessante chamar a atenção disso, porque quando a gente for ler os outros textos, em estudando o apócrifo de João, outros textos vão ficando menos obscuros, mais claros para nós. Em Hipóstase dos Arcontes, por exemplo, encontramos uma passagem semelhante à do apócrifo de João, onde o demiurgo declara ser o único Deus e não haver nenhum outro além dele. Essa é a famosa passagem que o Irineu comenta no Contra as Heresias, né, no texto dele Contra as Heresias, que prova que ele estava lendo o texto. Estava lendo o texto. Então, o que ele escreve lá confirma que esses textos são daquele tempo, são do tempo do Irineu. Está na Hipóstase dos Arcontes. Quando ele disse isso é citação da passagem. Quando ele disse isso, pecou contra a totalidade, pecou contra o todo, né? Errou em relação a esse uno, a esse todo, ao Pai da totalidade, como a gente já tinha comentado. E o seu discurso chegou ao incorruptível. Então, uma voz se manifestou e disse: Você está errado, Samael. Isto é, Deus dos cegos. Isso é um mito, né, gente? O mesmo trecho é repetido em Sobre a Origem do Mundo. O mesmo trecho. Em tradições judaicas, o nome Samael é associado ao anjo da morte. Segundo a etimologia, o seu nome significa veneno de Deus. Ele é a cegueira que impede a reta visão da realidade, que aprisiona a mente e obscurece o despertar da sabedoria. Samael é a própria ignorância. Entendem por que a gente não entende por que um determinado sujeito optou por este nome? Fica bem óbvio, né? Fica bem óbvio. Ele é o líder da própria ignorância, o anjo da morte, o que não quer que consigam chegar sequer a Elelete. O autor Cox diz: a apresentação da criação material não é completamente negativa, visto que Yaldabaoth copia o cosmos celeste. Lembra? Ele olha para baixo e vê refletido o alto e não vê que existe o divino acima dele. O que torna a existência física tão negativa não é a sua criação material, mas o fato de ela existir sob a influência do demiurgo e de seus poderes. E aí eu lembrei uma discussão que a gente teve na reunião passada, de lembrar que Aldabaoth não é um ser fora de nós, e Aldabaoth é a própria energia que nos ajuda a ter as nossas contaminações, as nossas cegueiras, as nossas negatividades, os nossos vícios. Ou seja, nós temos que lidar com o Yaldabaoth dentro de nós, que a gente permite que ele domine a nossa vida, né? E que não deveria acontecer. Este caráter falho do demiurgo não é criação gnóstica. A Karen King comenta que no Mênio, o neoplatônico, no Mênio de Apameia, sugeriu, século III, sugeriu que o segundo Deus inclinava-se ao desejo. O segundo Deus é esse, o Yaldabaoth, porque o primeiro Deus, na linguagem do Numênio, é o criador de uma forma geral, o criador do contexto, do todo, da luz. E que o seu caráter era instável,
Sua preocupação com a matéria fez com que ele perdesse contato com o modelo inteligível, que é o do Supremo, uma falta grave que, segundo Numênio, que Numênio usou para explicar o caráter imperfeito do mundo material. Então, o mundo material seria tão imperfeito por causa da falta da falha grave que Aldabaoth faz ao deixar as coisas instáveis por ser cego. Orígenes, também da mesma época, mantém certa visão gnóstica. Atribui à criação a ação de certas inteligências incorpóreas, que é uma outra forma de falar sobre energias, inteligências, forças, né, que, no mito aqui que o Orígenes comenta, se entediaram de ficar contemplando Deus e se voltaram para baixo. Eu ria enquanto estava estudando aqui. E aí o texto vai falar um pouco sobre os sete arcontes e como se relacionam com as sete forças planetárias, como já estava comentado antes, e com o cultivo dos vícios no ser humano. Eles também representam, como em muitas outras tradições a gente vai ver, os sete portais pelos quais a alma deve atravessar em seu caminho de retorno. A Alaia vai comentar no seu comentário, ela diz aqui um pouco sobre isso, e existem outros textos que também abordam dessa forma, como a existência de sete grandes caminhos, sete grandes forças que controlam os espaços e isso tudo, obviamente, é alegórico, né? Não são locais, nem uma escadinha, né? Mas sete dimensões pelas quais gradativamente o buscador vai ascendendo para chegar a Armosel, ao estado de Cristo, ao homem perfeito, ou à cidade de Deus, também conhecido assim, e que, volto a falar, já que o Odair fica me provocando, que o livro de Eu fala exatamente disso e dá dicas de como fazer. Eu não entendi tudo, mas dá para saber que é disso que eles estão falando. Então, Yaldabaoth é identificado com um deus arrogante, que se proclama único e não reconhece de onde vem o seu poder. Alguma semelhança à nossa própria vida? Eu fiquei só pensando como muitos de nós achamos que a gente é completamente independente, que nós somos donos do nosso nariz, que a gente controla e domina tudo, que não precisamos de nada nem de ninguém e que a gente surgiu do nada. Eu sou eu e não há nada mais além de eu. Alguma semelhança com a nossa sociedade, como anda? Pois é. Este Aldabaoth pode ser identificado com o planeta Saturno, porque ela diz que vai fazer as associações. Saturno está relacionado a Cronos. Cronos é o tempo, né? Com Cronos surge o tempo, a transitoriedade. E com Yaldabaoth surge o mundo manifesto, o mundo que era eterno, né? E estável passa a ser instável, transitório e manifesto imperfeito. A matéria psíquica e a matéria densa. Apesar de a interpretação de Cronos essa interpretação que existe, de devorar a sua prole, geralmente tender para a questão do tempo, essa imagem mitológica transmite também uma conotação maléfica de um ser que impede a sua criação de se desenvolver, porque ele vai comendo a sua prole para impedir que essa prole se desenvolva. Então, parece-me que a autora que desenvolveu esse comentário está querendo chamar a atenção de que as forças de Aldabaoth que estão dentro de nós e estão no mundo, né, elas quase que tentam impedir que a gente enxergue, que a gente tenha as forças, que a gente aprenda aquilo que é necessário para que a gente se torne Cristo, para que a gente volte no caminho de retorno à casa do Pai. Da mesma forma, na mitologia gnóstica,
Samael é relacionado com a ignorância que aprisiona e impede as almas de retornarem ao inteligível, aqui na linguagem platônica, né? O paralelo é bastante significativo. Todos os 12 arcontes criados por Yaldabaoth começam um movimento de criarem para si mesmos também outros poderes, tomando um total de 365 poderes. São as forças que a cada dia mantêm o mundo coeso e funcionando. Esse número 365 aparece demais em Piste Sofia e nos livros de Eu, que vocês vão ver a partir da semana que vem, vai ser lançado lá no encontro. Eles explicam as 5 manifestações das forças, das 365 forças. É bem interessante. E há 7 autoridades, cada uma, e são as autoridades dos arcontes, cada uma com o rosto de um animal, que regem os dias da semana. Assim, Yaldabaoth possui muitas faces e pode se manifestar de diversas formas. Essas 7 autoridades também representavam 7 qualidades. Então, lembra, lá no começo, a gente lendo o texto diz que ela é, como tudo se exija, ela tem um aspecto positivo e um aspecto não tão positivo, né? Então, os seus nomes positivos eram cópias dos nomes dos seus correspondentes celestes, porque tudo que está manifesto tem a sua correspondência nos céus, nos eons superiores. Isso demonstra, e aqui é a ideia importante, que há um potencial positivo em Aldabaoth, o poder de luz que ele herdou de sua mãe. E esse poder de luz se expressa como os nomes positivos dessas forças. E ao saber seus nomes, somos capazes de libertar a luz que, a partir desses arcontes, prende a nossa luz. Ao dar nomes divinos a essas potências, ele segue uma espécie de plano divino, já estava tudo combinado. Trata-se de uma chave de mistério. O fato de os nomes terem sido copiados dos nomes celestes faz com que isso seja a própria destruição dos poderes de Aldabaoth. Pois uma vez que o nome é descoberto e pronunciado, abre-se a chave daquela autoridade e a natureza luminosa é revelada, desvelada. Então, voltamos à questão gnóstica sobre a importância de conhecer o nome. Porque em sabendo o nome, você sabe a sua origem. Em sabendo o nome, você sabe quem é o pai deste nome. E vocês vão ver como na literatura do gnosticismo cristão é muito presente essa valorização da questão do nome. E vamos lembrar que na tradição, e isso vai ser da tradição setiana, na tradição judaica, tem essa questão de não dizer o nome do Senhor, né? Porque a gente não o conhece e não pode dizer o nome em vão. Esse tipo de abordagem é bastante comum no mundo antigo, e aí ela dá um exemplo. Na Zecalote, que é a tradição dos palácios, né? Por exemplo, há trabalhos que estabelecem conexões mágicas com os nomes angélicos. Um segredo aqui para vocês. O último capítulo do livro A Gnoses da Luz é sobre isso. As relações entre os livros de Eu e as tradições cabalistas. E tá lindo. Fala da Zecalote e dos palácios e das carruagens. Por exemplo, há trabalhos que estabelecem conexões mágicas com os nomes angélicos. Ensinam que é preciso conhecer o nome do anjo e o seu papel para poder fazer a ascensão ao mundo superior.
E é assim que é apresentado também na tradição gnóstica. Você tem que saber o nome do anjo ou do arconte ou da força que controla o portal o qual você precisa atravessar para alçar cada vez eons, espaços, dimensões mais elevadas, mais unas. A ideia de ser preciso uma senha ou uma chave para avançar nos planos dos outros mundos também é encontrada no livro dos mortos egípcios, onde há guardiões nos portões dos mundos sutis. E talvez naquele momento, a Laia não conhecesse tão bem os livros de Eo para saber que lá está exatamente contada essa história também. Eu botei também nos livros de Eo. No apócrifo de João, os poderes possuem então dois nomes. Funciona como uma prática de alquimia interior, de transmutação do vício em virtude. Já está terminando, só tem mais 2 slides. Há algo semelhante no Apocalipse de Paulo. O Apocalipse de Paulo é um que está em Nag Hammadi e é muito interessante. Paulo, após o terceiro céu, como está no Novo Testamento, quando ele está no caminho de Damasco, ele alça o terceiro céu. E no Apocalipse de Paulo, chamado Apocalipse de Paulo, que está em Nag Hammadi, ele alça o quarto, quinto, sexto, sétimo céu e vislumbra o oitavo, nono e décimo. E ele passa por 7 portões, e em cada um dos portões há um guardião. Para passar, precisa dar o sinal correto. Saber o nome luminoso do arconte é ter a chave do portão para que a alma possa ascender aos céus. Esse Apocalipse é bem pequeno, mas é muito bonito. É muito interessante. Há um diálogo entre Paulo assiste as almas sendo avaliadas, questionadas, e há um diálogo com muito simbolismo, obviamente, mas quando a gente já leu Sofia e agora lendo também os livros de Eu, o Apocalipse de Paulo se torna explícito. É muito bacana. Eu estou entusiasmada, né? Assim, quando no Velho Testamento nós lemos: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, em tal orientação há um significado mais profundo, um significado apócrifo, um significado oculto. Saber o nome é ser um verdadeiro conhecedor daquela natureza, diz a Alaia. E conhecer, e aqui é conhecer gnosticamente, é realizá-la em si mesmo. Isso é gnosis. E aí começa a próxima parte do nosso texto, que é sobre a Sofia em busca da redenção. O texto, na verdade, é só uma continuação. Algum comentário até aqui, gente? Vocês vão me deixar falando sozinha mesmo? Eu acho que são 3 slides ainda sobre como a Sofia busca a redenção. E aí? Oi, Diego, fazia tempo que eu não te via. Aliás, continuo não te vendo aí. Diga. Aí, pronto, estava enrolado aqui. Me vê? Me ouve? Aham, estamos te vendo. E o Ah, Diego fez legal. luz. Estou em casa aqui com as crianças e está A bem gente coisa. sabe. Uhum. Então, vocês falando da tradição de calote, né, da mística, eu tenho um livro aqui que fala bem disso, da questão dos portais, né, que são guardados pelos anjos. Então, o nome Isso. deles são as chaves, exatamente isso que você falou, que o nome deles são as chaves para você ter acesso. E conta até que, dependendo, né, o anjo faz meio que um jogo duro para poder dizer o nome, porque sabe que você sabendo o nome dele, você tem domínio sobre ele. Ele olha lá no Então, diário, né? Ele olha lá no diário e diz assim: tá anotado aqui que eu vi que na terceira hora você estava. É não bem tem muito interessante. uma
não é assim, eles não têm uma boa vontade muito grande para te dizer o nome para você, para colaborar com o que você quer fazer. Enfim, aí é bem interessante essa parte, porque conversa bastante. E interessante que também não sabia que a questão dos livros dos egípcios também tinha essa abordagem. Numa outra linguagem, né? Mas a gente começa a ver esses vários materiais e vai vendo essas repetições em contextos culturais diferentes, obviamente com exemplos e nomes distintos, mas isso também vai dando, não sei vocês, mas para mim, uma certeza maior de que, ora, se está todo mundo contando a mesma história em locais diferentes, em épocas diferentes, essa história deve ter um sentido, né? Você não acha bacana, Diego? Eu fiquei tão entusiasmada, porque assim, eu conhecia muito por alto, mas agora com o trabalho dos livros de Elke, que a gente vai lançar agora na próxima semana, ficou tão óbvio, tão claro essa coisa do guardião, do selo, da palavra de ordem, das qualidades. É muito interessante e faz sentido, se tomar mitologicamente, né? Bacana você Ah, trazer sim, isso, claro. Diego. Uhum. O livro aqui, para quem tiver interesse, é esse aqui. Vocês estão vendo? Dá para ver? Ah, das ecalotes, aham. É porque você, para mim, aparece pequenininho. Ah, tá. É a Mas enfim, literatura das ecalotes. isso. Foi traduzido pelo Rabino, que a gente de vez em quando compartilha coisa dele no grupo, né? Aham. E, e ele fez na época, no lançamento, teve um mini workshop é, explicando assim, detalhado algumas passagens, né? Eu achei muito interessante conhecer um pouco mais. Achei muito interessante. Muito bom você trazer, Diego. E eu acho Tá que bom, você então. vai poder contribuir mais. Eu lendo mais assim, mais pra frente, eu espero ajudar em mais alguma coisa, tá bom? Vou indo nessa aqui. Se eu fechar aqui, que tem criança me Tá chamando. bom. Obrigada, Diego. Odair, Bom, duas coisas. A primeira, você se refere que somando um total de 365, que são as forças que a cada dia mantêm o mundo coeso e funcionando. Me ocorreu a dúvida. O Abraxas, que são os 365 por dia de cada ano, estariam relacionados os 365 o quê? dias Dias do ano, sim? do ano, né? Sim, é. Então, nós podemos dizer que o Abraxas seria o conjunto de todas essas forças. Olha, eu não pensei isso assim. Mas Pois é. lembra que o apócrifo de João, ele vai tecer vários comentários sobre esse número 365, Uhum. igual como os livros de Eu, e ele vai fazer a associação não apenas com os dias do ano, mas com vários, a Sofia também, com vários conjuntos de outras forças, sempre atribuindo esse Sim, 365. Me deu sim. vontade, e eu não fiz ainda, de, depois de passar esse turbilhão que a gente está passando agora por causa do evento, é, colocar esses materiais assim, ó, Sofia, livros de Eu, é, os Sete Sermões aos Mortos, porque sobre a Braxas a gente vê muito pouco, o acesso ao material de Basílides Pois praticamente é. foi tudo queimado, né? Mas colocar o 365 foi um deles que eu pensei, porque aparece associado a diferentes conjuntos de forças e sempre 365. E sessenta e cinco. Sim. E eu É, achei essa é a muito minha grande interessante. dúvida. Realmente acho que se a gente imaginar, eu estou fazendo só a imaginação mesmo, e tem a ver um pouco com o que o Diego estava comentando. O Diego caiu. Sim. Se a gente entender que o giro do planeta Terra em torno do Sol leva 365 dias, há 365 impulsos de força de luz na direção do planeta. Então, a gente também pode fazer uma associação com
a característica de cada dia do ano, Sim. pela posição que ele está assumindo. Mas eu estou só viajando aqui, eu não sei nada disso, não. Eu estou a fim de entender agora. Valeuzão, Odair, você vai gostar. Ah, eu sei que você vai gostar do livro. O Odair está me pedindo toda hora o livro. Calma, ele vai chegar, calma. Vai lá buscar, eu já te disse, você está pertinho. Eu vou ter que arrumar um jegue aqui do lombo dele até lá. O jeito. É, aí vai levar uns 3 dias, eu acho. É melhor começar a sair hoje. Silvano, Oi. Então, eu também pensei que no Adaíra foi a primeira coisa, né? Que poderia ser os dias do ano. Eu também acho que é, até porque tem algum momento lá que ele também cita os nomes e diz: esses são os dias da semana. Então ele está se referindo ao cosmos, né? Ao céu, aos é os astros. 7 portões da semana que é. Exato, exato. Mas aí eu pensei assim, eles não tinham a nossa visão do sistema solar que nós temos hoje. Eles não sabiam que o céu, que o Sol era o centro do sistema solar. Eles tinham uma outra visão. Como é que eles chegaram a essa conclusão dos 365 dias, né? Há Uma visão controvérsias, torta viu, do... Silvano? Há É, controvérsias. pode ser. Eu acho que, pois é por isso que eu estou falando isso, né? Não bate com o que eu sei, né? Mas como tem aqueles Stonehenge, tem um monte de coisa aí envolvida no meio, pirâmides, de repente eles, né, eles sabiam de alguma forma, né? E sobre os nomes também, eu queria comentar que eu vi no filme, agora eu esqueci aquele filme de terror lá da menina que foi possuída, esqueci o nome dele agora. Tinha o exorcismo, né, que o padre fazia aquele ritual e ele tinha que saber o nome do demônio, né, para poder falar o nome Aham, oposto, né? é. E era uma dificuldade para o demônio dizer o nome dele, né? Porque ele não queria dizer. Então, faz sentido com o que a gente está estudando aí, né? Que para a ascensão, né? A gente para a nossa cura, a gente tem que saber do que está sofrendo, né? Com o mal que está nos atingindo, para poder Exatamente, curar. E eu exatamente. também achei que os 365 tinha a ver com os ossos, né? Mas depois eu descobri que não, porque eu pesquisei aqui e vi que o número não é o mesmo, são 206 ossos e tem umas condições, dependendo do jeito que conta lá. Mas é isso, é só isso. Legal. Valeu. É, Odair e Silvano, que eu sei que se interessam também por isso, também tem sobre os 365 na doutrina secreta. Eu quero juntar Uhum. essas coisas e olhar todas elas e, assim, tentar compreender um pouco mais, né? Não é. Mas a Lígia vai explicar para a gente agora. Obrigada, Silvano. Lígia, Oi, eu oi. não sei se eu vou explicar ou se eu vou complicar mais ainda. Ah, eu acho que a segunda opção é mais comum. Mas, assim, os gregos, né, os gregos, a tradição, a forma de pensar pagã, tinha Deus para cada dia, deuses para cada dia do ano, né? Eles tinham deuses para cada dia do ano. Porque aí, o que que é representar, né? E é representar justamente esse ano terrestre, que é quando, apesar da gente não achar, mas existiam astrônomos que eram astrólogos que ficavam medindo as coisas, olhando para o céu. Sempre teve. E as tradições, elas acabaram sendo construídas em cima disso, né? Então, como é que surgiu essa ideia dos 365 dias? Foi observando mesmo, através de observação. Por que Saturno, por que isso, por que aquilo? É porque prestavam atenção no céu, os ciclos que tem no céu. E chegar à conclusão de que, na realidade, não existem deuses para cada dia do ano, mas é apenas um regente, que é o próprio homem, né, no caso de Abraxas, né, você coloca dentro, né, a divindade. Foi uma revolução, né, Basílio chutou o balde, falou, chega, vamos fazer um negócio assim que resume tudo, e foi a hora que ele inventa Abraxas. Mas é Aí um queimaram símbolo todos os também, né? materiais dele. Queimaram, né? Então, porque assusta.
Justamente, os pagãos não gostaram, nem o pessoal que era cristão também não estava entendendo o que, que ele estava fazendo, né? Assusta, porque ele pôs o homem como regente. Então, Que é assusta o homem nesse como sentido. Cristo, né? O Logos em Como nós nos Cristo. dá a condição de poder Isso, de ser. isso. Não, não o Iodabaú, que aí divide tudo, fica tudo confuso e tal. Não, é o Cristo, é o Logos. É aquela razão, né? A vontade sobre a razão, a vontade sobre o amor, é o Logos. Então, na hora que põe nessa posição, assim, fica complicado, né? As pessoas se aceitarem ou entenderem o que era. Virou até símbolo, virou até amuleto, né? Que a pessoa usava aquilo lá, ao invés de entender o que significava. Se sentia protegido os 365 dias porque estava usando amuleto. Agora, é interessante pensar que na Igreja Católica, depois, eles inventam 365 santos, um para cada dia, né? Justamente para poder imitar a mesma coisa, a ideia pagã, né? De ter esses 365 regentes de cada dia. E o Basilides resolveu, então, essa situação fazendo o Abraxas. Ele criou o Abraxas justamente para evitar, ou para ensinar a pessoa olhar para a direção certa, né? De onde está partindo o Logos, uma coisa ou outra, mas, infelizmente, né? Infelizmente, o conhecimento, quando é assim, ele acaba se perdendo, ou acaba sendo deturpado, ou acaba, sei lá, é o que acaba acontecendo. Mas a noção de que existiam 365 dias num ano vem desde os minoicos, isso em termos gregos, Aham. mas os egípcios sabiam, né? O pessoal sabia, os E magos, era mais claro a questão dos ciclos do movimento do sim, planeta em relação às distâncias do Sol, às estações. sim, Hoje em dia está essa sim. bagunça, né? Mas O pessoal não entende mais nada, porque agora virou uma bagunça, mas se você colocar astronomia dentro desse estudo mesmo, de eu, de tudo, você começa a aí a perceber que tem Lígia conexão. enlouquece. É justamente isso que está faltando, né? É fazer essa fusão para poder chegar no que o Logos estava querendo explicar. Esse fogo Logos, o que ele estava manifestando no fim das contas? Era um conhecimento de que o céu servia como um calendário, servia como um relógio e servia também para a gente se posicionar na vida, em cada dia, como o regente da própria existência, no caso de assumir que Abraxas era o E aí regente. a Né? disputa com Saturno, Cronos. Aham, aham. Aí Saturno, Cronos, é que entra na história como o Yaldabaoth, ou aquele que vai destruir os seus próprios filhos para não deixar evoluir, não deixar entender. Então, você vê, colocar Abraxas nessa história rompe com tudo isso, até Saturno perde poder. Imagina, né? Então, é um negócio que, para quem acreditava, para quem percebia a coisa, foi muito, muito arrojado. Basilides, eu amo Basilides, sério, mas ele chutou o balde. Ele Legal. chuta o balde. E é muito lindo, eu estou aguardando o livro, eu estou aguardando o livro. Quero ler o livro de eu. Estou É só ir muito, muito buscar. Eu já ansiosa. disse, o Odair é só pegar o jegue e vai levar 3 dias até lá. Ah, Jane, depois você me disse, ainda tem quarto que dá para dormir sozinha, porque eu ronco. a gente acabou não tendo 100% de ocupação no espaço. Então, por isso a gente abriu, tá disponível quartos individuais para Eu até sou, fechar todos os quartos. eu sou capaz de bancar a louca, você sabe, né? Eu sou capaz de bancar a louca, eu vou. Olha, eu sou Você espera um suspeita, pouquinho. mas vale a pena. E tem mais. Daí, quem tiver presente pode, não vou prometer nada, ganhar os livros autografados. Hum. Oh, que lindo! Ai, olha, quem ganhar também, que maravilha. O trabalho de vocês é lindo, eu Maldade. estou muito feliz. Estou muito feliz por vocês. Não, Muito Odair, feliz. eu recolho umas, não espalhas, tá? Mas Aham. umas
Ah, e encaminhamento para você com um autógrafo, tá? Ai, que lindo, olha só, viu? Ai, que Mas eu maravilha. prefiro que vocês vão buscar, porque vai valer a pena, viu, gente? Vai valer a pena. Jane, com todo Se eu- respeito, tá? Eu te amo. Ai, que lindo. Então, Então eu vamos também, ó, lá. se eu não conseguir ir, eu vou querer autografado também, mas aí eu vou buscar o autógrafo, eu vou. Eu vou pensar no caso agora, tá? Vou esperar vocês lá. Vamos passar a Um palavra beijo, para o querido. Silvano. Um beijo, Silvano, querida. diga. Beijo. Não, é só mais uma curiosidade que eu queria, que eu sempre gosto de contextualizar, né, com o que a gente sabe, até mesmo o nosso calendário, ele não, hoje ele tem 365 dias, mas ele não teve sempre, os meses foram sendo criados ao longo do tempo, né, é o que me chama mais a curiosidade, mas a informação dali para mim faz sentido, eles sabiam, de alguma forma eles mediam, eles sabiam, né, mas é para ver como está distante do que a gente sabe hoje, né, era É, isso. eu acho bem interessante isso, e por isso que a gente tem que estudar história, antropologia, sociologia, para entender o processo como um todo. Porque as coisas não são estanques, não é fulano disse e aconteceu assim. Não, não é assim, né? Não é bem assim. Vamos adiante, então, gente. Daqui a pouco a gente dá a nossa outra paradinha. Próximo capítulo, Sofia busca redenção. Em função de tudo isso que ela fez, ela vê, ixi, deu ruim, né? Deu M aqui. Então, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, quando ela percebeu tudo o que sucedeu, ela toma consciência do seu erro e se arrepende. Esse é o primeiro passo. Na tradição budista, na tradição islâmica, na tradição gnóstica, etc. E vejam, lembra das quatro luzes? Elelete, que é a quarta luz, a qual está associada àqueles que não andaram passo nenhum, mas se arrependeram. Porque só se arrependendo você começa a ter a chance de se aproximar disso. Se arrepender do quê? Não é se arrepender no sentido, me arrependo, mas é de se dar conta e decidir arregaçar as mangas e cuidar de si mesmo, porque ninguém pode fazer por nós, somente nós podemos fazer por nós mesmos. E o capítulo vai fechar com essa ideia. Temos aqui o tema da queda de Sofia, isto é, a queda da alma. Sofia, Ashmore, é a nossa alma, a nossa psique, a nossa condição intermediária entre o espírito, que somos nós, e a matéria, que somos nós, e a psique, que somos nós, mas que faz essa intermediação. Ela é, ao mesmo tempo, a conexão com o espírito e, ao mesmo tempo, o prendida, né? Presa à matéria. E a qualidade dessa psique, a qualidade dessa alma, e aí volta a discussão que eu muito trago com vocês da nomenclatura mente, né? A condição disto, que é chamado de mente, mas qual mente? Qual estado de mente, né? Isso, a qualidade disso é que nos ajuda a estabelecer qual a possibilidade de avançar nesse caminho ou ficar para trás. E por isso é esse o trabalho que a gente vai fazendo, compreendendo melhor e gnosticamente atualizando, pensando em inglês, tornando isso real, se desvelando e se revelando em nós mesmos isso como real. Mas para isso tem que passar pela compreensão. Não é assumir, dizer agora eu vou ser iluminado. Não é bem assim. A, a, o discernimento, a tomada de consciência, o livre-arbítrio permanece o tempo todo e deve ser posto em prática o tempo todo. O primeiro passo no processo de redenção de Sofia é ela se tornar consciente do seu erro, de ter tentado resolver tudo sozinha, achando que ela não precisava de nada nem de ninguém para criar o que ela quisesse, e se arrepender. Não podemos corrigir aquilo que nós não enxergamos. A gente tem que ver o que está acontecendo primeiro.
isso se fala muito em termos de saúde, né? Se você não admite que você está doente, você não vai se tratar. Quantas vezes estamos tão condicionados que nos tornamos incapazes de corrigir a nossa rota de queda? Eu enxergo que é assim, eu aprendi que é assim, e eu sigo sempre assim, e é só por aqui. E você, como dizia Einstein, né? Não tem como dar diferente se você continua repetindo a mesma coisa. O resultado só pode ser o mesmo, né? A falta de autoconhecimento, de consciência de nossa própria situação de ignorância é o nosso problema. E por isso a gente insiste tanto na compreensão disso. E aí é bacana a gente estudar as tradições mais orientais, como o budismo, a Vedanta, que tem uma abordagem mais, eu diria, mais psicológica, mais sutil e muito prática, junto com essa abordagem mitológica, que, como diz Jung, toca em pontos dentro de nós que nos despertam para coisas que a gente nem percebia em nós mesmos. É preciso primeiro se arrepender, diz Alaya. Sofia percebe que cometeu um erro, lamenta e solicita que os poderes celestes a auxiliem. Ao se tornar consciente de sua deficiência, ela começa a se mover de um lado para o outro. E ela começa a se mover, ela sai da estabilidade. Diz aquele autor que ela usa bastante, acho que é Stephen Davis. O movimento de Sofia contrasta com a natureza de estabilidade e repouso do mundo acima, e por isso ela é vista. A movimentação indica o seu estado de queda. Ela caiu da estabilidade. Ela saiu do permanente. Seu movimento expressa seu desejo de reencontrar a estabilidade. Seu brilho diminui, pois ela foi partida internamente quando gerou de forma solitária. A nossa luz embaixo do alqueire, ela está lá, mas ela não é vista. Quando ela resolveu gerar de forma solitária, sem a colaboração da sua contraparte, a sua Cisígia, ela ficou diminuída na sua luz. O seu poder está compartimentado em Yaldabaoth. Plotino diria sobre isso que a natureza do mundo sensível é uma mistura. Tudo que é do mundo sensível é misturado, em contraponto ao que é do puro inteligível, que não é instável, que não é misturado, que não é adormecido, que não é submetido à escuridão. Eu acho que esse é o último. Em todo esse trecho, há a alusão, no Apócrifo de João, à desagregação dos poderes acima. Quando Sofia, quando a nossa alma resolve largar de mão o resto e criar sozinha, ignorando que existem as forças superiores a ela que lhe dão a sua luz interna, ela bagunça tudo. Há uma mistura de luz e sombra que torna a realidade indistinta. E a mim me chama a atenção que é mais ou menos isso que a gente vive. A gente não tem muita certeza, a gente tem medo, a gente tem dúvida, né? Como se a alma do mundo estivesse se fragmentando. Ao perceber que o seu filho roubou o seu poder, Sofia mergulha numa escura ignorância e o esquecimento toma conta dela. Ao mesmo tempo, o demiurgo demonstra sua arrogância. Ele não sabia haver algo acima de Sofia e se coloca acima de todos os poderes que criou e senta-se num elevado trono despercebido de todos menos de si mesmo. Estão vendo o egocentrismo sendo construído aqui? É a personificação do egocentrismo, da ignorância que faz com que olhemos para nós mesmos e digamos: eu sou eu. Aí está a nossa queda e causa do sofrimento. Lígia, deixa eu só ir até o próximo parágrafo. Sofia
se dá conta de que a vestimenta que ela teceu é imperfeita e se arrepende. A imagem da vestimenta, como algo que envolve a realidade, nos remete à abordagem da sabedoria oriental. A vestimenta das trevas é um maya, é uma veste, é algo que encobre a real realidade. É uma realidade aparente, condicionada. Então, Sofia entoa preces de lamentações e o pleroma a escuta. O espírito derrama um pouco da plenitude nela e o seu consorte vem à câmara nupcial em seu resgate. Porém, ele não vem diretamente, mas vem através dos eons do pleroma. Isso tudo é para pensar simbolicamente. Lígia, Essa parte bonita, eu bonita, também achei. né? Essa é a parte bonita, porque é essa confusão de luz e sombra, a gente fica tudo confuso, né? Então, vendo a diversidade, a multiplicidade, mas para onde tem que olhar, né? Então, é a hora que tem que buscar dentro, e é a hora que a Sofia busca essa redenção, ela se recolhe, né? Então, é muito bonito ver Mas isso. É um interessante que movimento. ela tem que entender primeiro, ela tem que se dar conta, se Tem, dar conta. ela tem que se dar conta, porque existe luz e sombra, então ela vai buscar a luz. Olha que lindo. Ela busca a luz. E na busca da luz é que ela acaba encontrando o consorte, acaba acontecendo o casamento na câmara nupcial, e a partir disso, então, vence essa confusão, né? É muito bonito. O entendimento disso é fundamental, né? Porque senão fica só no mito. É perceber que a gente faz esse movimento, né, de buscar a luz, e aí então a luz vem na forma do consorte, que é o Cristo, né, é o Logos. Olha que maravilha, que coisa linda, né? E é interessante que a gente, assim pelo menos eu leio, é, só vai em busca porque de repente a gente se dá conta que está faltando algo, Sim, que falta um pedaço, justamente. que eu estou Falta um pedaço, inseguro, desequilibrado, falta algo. sim. Porque senão é aquela coisa do ego. O ego, ele se autoalimenta, ele se retroalimenta constantemente e vai Venha um só amigo. sombra, sombra, sombra. E o interessante também é pensar no dualismo, né, que depois acusam os gnósticos de serem dualistas. Tem o Deus bom, o Deus ruim. Mas, caramba, o Deus ruim nessa história é o próprio ego. Né? Então, você se liberta do ego e você entra em contato diretamente com a Sim, unidade, com o esse Deus bom. Né? Aí se eu liberta desse construído, ego. esse eu construído é um fruto da nossa ignorância em relação a essa luz, né? Ele Justamente. quer se manter como algo, como se ele construísse algo de si mesmo, por si mesmo e só dele mesmo, e que ninguém se mete na vida dele. Justamente. E se mantém nessa ignorância, fica eternamente nisso. Aí tem que ter esse movimento, justamente a hora que percebe, fala, nossa, está tudo muito confuso. Aí Uhum. faz a súplica, por favor, me ajuda, né? Muito Por legal, favor, me ajuda. legal. E vai buscar a luz, tem que buscar a luz. Esse movimento de buscar a luz que acaba fazendo com que haja a possibilidade de se libertar, né? Porque é tudo uma libertação. A iluminação, no É, caso, é a libertação, né? Então, é maravilhoso exatamente. isso. Maravilhoso. Mais um beijão, mais um beijão. E a energia para fazer esse movimento depende muito de humildade, porque sem humildade você não vai abrir o coração e se voltar àquilo que está acima e que é Pai de cada um de nós. Justamente o grande erro acaba Equilíbrio na sendo, nossa psique é bem complicado. justamente, e o desequilíbrio vai levar aqui a egos superinflados, se dizendo, eu sou o salvador, vem para mim, eu que vou salvar você, se você seguir o que eu estou falando, você tem que me obedecer.
E as seitas estão aí para a gente ver que funcionam assim, né? Exatamente. Infelizmente, né? Então, olho aberto e vamos em frente, buscando a luz mesmo. Tem que buscar. Um beijão. Beijão, perfeito. Silvano, Então, sobre a Sofia, né, eu fico imaginando assim os EONs, né, eu tento criar um sistema e dar e regras dentro do sistema. Então, eu vi ali que foi dito que desse momento, um dos EONs, a Sofia, cansou de olhar para Deus, né, cansou para Deus ou para a entidade, enfim, para o divino, né, e que, na verdade, nós estamos falando da mente divina. Isso, na verdade, é a mente divina. Em algum momento, a mente divina se torna uma mente humana pela criação do mundo fenomenal através da queda de sim, Sofia. Mas como regra, assim, se eu fosse fazer um joguinho de RPG, né, e falar da Sofia, eu ia dizer que ela é sabedoria e algumas coisas, tipo assim, a sabedoria criou um ser ignorante, né? Então fica um pouco assim destoado, mas eu entendo que a gente está 2.000 anos na frente, não tem todo o contexto e deve ter como é que se diz assim, um fator humano nessa, assim como a gente pode errar, né? Então, de repente, o Eon lá, e a Sofia não é qualquer uma, ela é a Cisícia de Cristo, né? Então, gente, é, lembrem, isso não é uma coisa e outra coisa, isso é simplesmente uma alegoria, né, de como a gente deve alegoria. perceber esse jogo de forças, mas não é que tem uma Sofia que foi em algum lugar e que. É, com certeza. E é Que interessante bom isso, que tu que usou como os essa medos palavra, alegoria. ficam. Não, era isso, é que eu só falei isso aí porque eu queria dizer que é isso que torna o texto difícil, é isso que torna a compreensão difícil, né? Porque ela vai se modificando e a gente quase não consegue acompanhar isso aí, tem que fazer um esforço mental muito grande para imaginar isso e tentar colocar isso na prática, né? Mas como a gente não está, outra coisa, quem escreveu isso aí, ó, escreveu como para quem já sabia, entendeu? Eles Com escreveram, certeza, não é com que nem hoje, certeza. se tu vai fazer um trabalho hoje, tu cita referência, né? Conforme fulano, pô, tu vai ler o Jung ali, é complexo, mas tá tudo explicadinho, né? Tu tem que ir atrás, né? Do que ele está falando. Sabe, não, tem todo um desenvolvimento do trabalho, e aí não tem, porque eles estão falando uma coisa que para eles mesmos que já conhecem. Fica, é o que torna mais difícil para nós. Silvano, isso que você está falando é fundamental para a gente destacar e chamar atenção. E quanto mais eu estou tendo a oportunidade de ler mais materiais, mais eu observo isso realmente acontecendo. Imaginem o seguinte: Jesus é um grande mestre. E naquele momento que ele ali estava, é, não desmerecendo os demais, mas ele tinha que dar muito mais atenção àqueles que já tinham andado mais e que não tinha quem os ensinasse. É tipo assim, na sua cidade, por exemplo, eu moro numa cidade pequena. Então, na sua vila, você sabe muito e os outros estão muito aquém do seu nível. Você precisa de alguém acima para poder puxar. Então, fazia falta para aqueles que já estavam na condição de sete, de buscadores reais, alguém que os ensinasse. E Jesus podia fazer isso. E tanto que Jesus, nos apócrifos, ele reclama dos discípulos: vão trabalhar. O que vocês estão fazendo? Só me ouvindo. Vão salvar os outros, vão transmitir os mistérios aos demais, vão ajudar os demais. Porque ele, Jesus, poderia fazê-lo? Poderia. Mas ele só tinha 24 horas no dia e 365 dias no ano, com 7 dias na semana. Então, é necessário esse tipo de cuidado. Então, obviamente, ele não ia a cada encontro com seus discípulos começar do começo. Bem, existe a alma, existe o estado de Logos, Cristo, etc. Não, ele já entrava
e eles que se virassem de estarem atualizados. E por isso que é tão interessante a gente ler esse livro que vai ser lançado agora, semana que vem, Sofia e Sofia de Jesus Cristo e o Apócrifo de João, porque a gente vê bem isso que você está falando, Silvano. Como existia um preparo diferenciado naqueles que ali estavam e que o mestre não estava preocupado em explicar o que cada coisa daquelas representava, porque aquilo para eles já era familiar, já era normal. E nós aqui estamos tendo que nos familiarizar a foice, né? Não está sendo assim de uma forma fácil. E por isso que é tão importante a gente primeiro ler, talvez, os textos um pouco mais acessíveis. O problema é que com as distorções, os textos mais acessíveis ficaram ainda mais distorcidos. E aí você aprende de um jeito, vocês já falaram isso aqui, aprende de um jeito e tem que desmontar o que você aprendeu para poder abrir espaço para aprender de um novo jeito, né? Então, e esse equilíbrio aqui eu tenho uma certa dificuldade de tentar fazer, porque eu estou aprendendo também, né? E aí encontrar esse meio termo. Aqui no grupo a gente tem gente muito crua, começando, tem gente com alguma leitura e gente que já tem um razoável estudo. Ter estudo não significa estar avançado, mas pelo menos para entender fica menos difícil, né? Muito interessante, Silvano, que você traz. Chamar a atenção nossa. Bem bacana. Obrigada. Jovan, Oi, Jane. Hoje eu estava refletindo a respeito desse desejo da Sofia Chamotte de criar algo sem o consentimento do Inefável. E eu fico pensando aqui, se ela vive ali a eternidade toda, e de repente se enjoa de estar fazendo sempre a vontade do pai. Se ela quiser fazer um pouquinho a vontade dela, qual o problema disso, entendeu? Eu queria entender qual que é o erro dela em usar o livre-arbítrio, sabe? Ou ela vai ser um robô programada para fazer tudo que o pai quer. eu entendi. Mas, Jovan, não sei, eu posso estar enganada. Não é essa a leitura que eu faria. O que me parece que é o erro não é o querer fazer algo diferente, mas é o ignorar que você é o todo, que você não deve tentar rasgar a tua real natureza e criar uma outra natureza que se contraponha a essa. E essa é a questão do eu, ego, que se auto-identifica como independente. O budismo trabalha isso de uma forma brilhante, porque é o querer, não é o que. Cada um de nós, você ressalta muito bem, cada um de nós tem que exercer o livre-arbítrio. Os gnósticos incentivam e falam disso muito fortemente. O livro do Bardesanes, aquele capítulo sobre as nações, é apenas um exemplo, né? É uma ilustração do que eles já colocavam. E Jesus fala sobre a necessidade deles fazerem por eles próprios. Mas não é fazer por ele próprio para que eles sejam Deus, mas é fazer por ele próprio para que esse todo, que ele também é, possa seguir o seu caminho. No taoísmo, isso é muito bem colocado quando fala de seguir o curso do rio. Se a gente fizer uma barreira no curso do rio, a gente atrapalha tudo. Faz essa movimentação que tira o curso das coisas. É que a gente pensa muito, e eu concordo com você, Giovana, como eu por mim mesma, né? É, como eu, como Jane, faria. E aqui me parece, e isso tem a ver com o que Silvano estava falando, que nós não estamos falando de eu como Jane, Silvano como Silvano, Lígia como Lígia, Jovan como Jovan, Odair como Odair, mas como simultaneamente sermos o próprio Cristo e saber fazer as coisas e escolher as coisas de forma independente, mas observando que a energia que nós estamos usando é essa do todo. Nós somos esse todo. Eu lembro de um amigo que dizia assim, para saber se eu estou fazendo direito ou não, o que que o mestre faria no meu lugar? Né? Eu acho um raciocínio interessante. Diga, Lígia. Gente, eu só tenho mais um slide para passar. Então, é só rapidinho. Falar de Sofia, ela poderia ficar o
tempo todo nessa ignorância do que ela fez. Mas ela toma consciência. Por quê? Porque acontece um movimento aí. Acontece um movimento. Ela começa a se dar conta da realização, daquilo que está tudo confuso, tudo atrapalhado. E é por isso que ela começa a clamar por misericórdia, por ajuda. Porque é uma criação que saiu do controle. É uma criação que saiu do controle. Então, E isso saiu do faz com que controle ela por quê, busque. Lígia? E saiu do controle por quê? Porque o ego, ele ganhou força, ele foi ganhando força, ele se tornou Deus. Se deixar, as pessoas se acham Deus. Elas se acham, eu sou grande coisa. Porque faz parte de um bug, é um grande bug da autorreflexão. O cérebro faz isso. Cria um euzinho lá dentro que está comandando tudo, mas esse euzinho não existe mesmo. E foi provado cientificamente. Depois eu posso falar no experimento de Libet, que prova que isso não existe. O eu não existe mesmo. Agora, a gente vive nessa ilusão de que existe esse eu, e esse eu controla todos os movimentos que a gente faz aqui na Terra. E que eu Parece. tenho total controle sobre a minha vida. Exatamente. Mas aí, de repente, começa a sair fora do controle. E o que eu faço agora? Porque o ego engana, ele cria situações cada vez mais complicadas, ele vai se enredando nas situações do mundo, que são as forças dos arcontes, as forças negativas, e de repente está enredado até o fim, está acontecendo como aquele rapaz lá, aquele P. Diddy, lá dos Estados Unidos, que é uma situação que é um exemplo clássico. O cara ganhou um poder acima dos meros mortais e usou esse poder até as últimas consequências. É o ego. Ele merece amor também. Por incrível que pareça, uma pessoa horrorosa, a gente pensa, mas merece, porque ele foi até as últimas consequências do ego. E pode servir de exemplo para a gente ver e falar, puxa vida, o cara tinha tudo, como é que ele fazia aquilo? É porque ele queria mais. Nunca é suficiente Nunca é para o ego. suficiente. Uhum. Nunca é suficiente. E é justamente essa insuficiência que, quando a pessoa chega, ela cai em si, ela percebe, nossa, está vazio ainda, eu tenho tudo, mas ainda está vazio. Aí ela vai buscar se preencher de alguma coisa. Se achar o caminho certo, o caminho correto, ela se preenche do espírito. E aí ela se liberta. Caso Ou contrário, deixa ele se expressar, porque ele sempre esteve ali, né? sempre esteve. É a manifestação do que é divino. Precisa se manifestar o divino. Só que o ego não deixa. O ego, ele toma frente, ele fala, não, é minha vez, agora sou eu, né? Gostei desse. Não, é minha vez. É a minha vez, né? E isso que atrapalha tudo. Então, o que o Jovan perguntou, né, se poderia ser eternamente assim. Como já foi em várias situações na história, a gente vê que o ego prepondera e está lá mandando em tudo, fazendo sacrifício humano, tem poder de vida e morte sobre todos. Que coisa terrível. Mas uma hora desperta, uma hora existe uma comoção, uma hora percebe, puxa vida, faltou alguma coisa. Aí é a hora que vai buscar a luz. E tem a chance de buscar a luz. Isso que é lindo. Essa redenção é possível, É possível. É o que né? nos dá esperança, né? É o que nos dá esperança. Então, o Silvano está achando, né, que isso era feito para os que já eram iniciados. Não é bem assim. É uma coisa que a gente se põe no caminho e tem que ir fazendo as conexões. Caso contrário, vai passar também. Tem que aprender a fazer as conexões. Porque a prática é diária, é de todo dia. É lavando a louça, limpando o banheiro. Qualquer coisa. 365 dias por ano, 24 horas por dia. Exatamente. E atenção constante, consciência e responsabilidade sobre os próprios atos. Olha só quanta coisa que a gente aprende, né? É tão lindo, é tão É. lindo, é tão maravilhoso tudo isso. Vamos ver o Mas o que o Bedouin, Diego vai nos dizer aqui agora. É perfeito, Lígia, perfeito. Obrigada.
Oi, Diga. então, aproveitando o gancho da Lígia, né, me lembrei, me lembrou essa questão sobre o livre-arbítrio, ou a questão do eu não existir, a gente tem um ego que quer fazer o que a gente quer e não o que se deve ser feito. Lembra muito a história de Jonas, né, que ele quis exercer o livre-arbítrio dele, mas aquele livre-arbítrio limitado tem num contexto que não quer dizer muita coisa, então ele é arrastado contra a vontade a fazer o que ele tinha que fazer, né? E deixando de lado a questão do simbolismo, do mito de ser engolido e tal, né? Eu interpreto da seguinte forma, que quando você tem que fazer alguma coisa, não adianta você não querer fazer. Vai vir uma força muito maior, vai te engolir, vai te arrastar para fazer aquilo, né? Pode, A o livro do questão é Bardesanes, ter o discernimento para ver o que de fato tem que ser feito, né? Isso sim, sim, é dureza. sim, sim, mas de qualquer forma, na história lá, né, ele é arrastado, vai parar onde tinha que parar, faz uma pregação muito de má vontade, né? Ah, ó, vocês vão morrer, vai tacar fogo aí, vocês se arrependem e é isso aí, problema de vocês. E deu certo, tipo, e ainda fica puto porque deu certo, porque ele não queria fazer. Então, tem coisa que é aquilo, né? Pô, é legal você estar todo dia lavando a louça, todo dia fazendo uma coisa, cuidando de uma pessoa chata. Não é, mas às vezes aquele teu dharma é fazer aquilo, né? Então, o dharma bem feito, como dizem, né? O dharma bem feito é o seu, não o do outro, né? Então, você ter essa noção e conseguir discernir entre, legal, será que eu vou ter que viver assim até quando? E tudo bem, permanente, transitório, né? Então, às vezes, se a gente tiver boa vontade sei lá, não se relutar tanto, se não endurecer tanto o coração para fazer, passa mais rápido do que você, Exato, exato. né? Contentamento, que é o que eles costumam dizer. É o que tem para o Você, momento, então vamos. você quer atravessar o deserto caminhando em 9 dias ou em 40 anos? Era isso. Perfeito. Gente, deixa. Obrigada, Diego. Eu vou. É o último slide aqui, tá? E aí eu preciso comentar umas coisinhas com vocês também. Então, a Sofia, então ela entoa preces de lamentações e o pleroma escuta. E o espírito derrama um pouco da plenitude nela e o seu consorte vem em seu resgate, mas ele não vem diretamente, mas vem através do pleroma. É um processo de restaurar a deficiência dela, que fez com que ela se sentisse separada e fizesse o erro que fez. Interessantemente, ela não é levada de volta ao seu próprio eu. Se vocês têm acompanhado a Laia no Viveca, a Laia explica isso. Ela sobe, e Psofia explica muito bem isso, o livro Psofia, e ela é colocada no nono, na nona esfera, logo acima da oitava, que é aquela que é a Ogdoad do hino de Jesus, que a gente falou, né, que é o limite, que está no Tratado Tripartite. Ela é colocada logo acima de Aldabaoth, que está na oitava. E ali deve ficar no nono céu, até ter corrigido sua deficiência. É necessário um trabalho de esforço, lembra que foi dito antes? O Espírito vem resgatar Sofia, como num derramamento de luz a ela. Ela é autorresponsável e deve, ela é autorresponsável e deve, com seu poder restabelecido, resgatar a si mesma. Não é o Espírito que resgata ela. Ela deve resgatar a si mesma, à medida que corrige aquilo pelo qual se responsabilizou. Ela se arrependeu, percebeu seu erro, se responsabilizou por isso, arregaçou as mangas e foi fazer o necessário para resgatar a si mesma, corrigindo aquilo que deu errado, as consequências de sua criação.
O tema da oitava e da nona é muito repetido em outros apócrifos cristãos. Aparece no Apocalipse de Paulo, no discurso sobre a oitava e a nona, no hino de Jesus e em vários outros textos. O Apocalipse de Paulo e o discurso sobre a Ogdode e a Eneda estão em Nag Hammadi. O hino de Jesus é dos Atos de João. Fica claro que é uma terminologia específica do ensinamento gnóstico, aquele, Silvano, que a gente não teve na escola e que a gente está tendo que aprender na marra agora. A sabedoria é a chave da nona. E Sofia só será da nona esfera. E Sofia só será completamente reintegrada ao seu local original quando todo o cosmo for restaurado à sua totalidade. Entendem que Sofia é nossa alma? Então, entendem que nós só vamos ser resgatados quando todas as almas estiverem reintegradas ao seu local de origem, e por isso nós temos que fazer o trabalho de ajudar os outros? Porque se a gente não ajudar os outros, a gente se ferra junto. Então, a gente pode ser egoísta nesse sentido, tentando ajudar os outros. É como se ela devesse permanecer ali até o fim de um ciclo. Enquanto houver pessoas adormecidas no esquecimento, Sofia terá de permanecer na nona esfera, que é o reino mais baixo do divino pleroma, do mais alto, para que dali possa inspirar as almas em seu retorno ao Um. E fechando, o destino de Sofia está atrelado ao destino da esfera, de cuja criação ela participou, e, portanto, está atrelado ao destino da humanidade. Nós, como Sofias, nós participamos disso, e a gente tem participado da criação do mundo. A confusão do mundo não é culpa dos outros. Nós somos os outros, nós estamos juntos. E as nossas atividades, as nossas ações contribuem para melhorar o mundo ou para gerar mais confusão? E terminando essa parte, a próxima parte que nós começaremos na próxima reunião, quando Yaldabaoth então se autoproclama o único Deus, Pronóia escuta e responde. O que ela responde a ele? Tá, 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 a humanidade e a sua queda.